Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Mais uma vez, estamos aqui para estudar o nosso Evangelho do Cristo e dando continuidade ao nosso estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estudaremos o capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, com o item 8, Parentescos corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito de seu filho, ele apenas fornece-lhe o invólucro carnal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são frequentemente espíritos afins, unidos por relações anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem pelo antagonismo na terra para lhes servirem de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os consanguíneos, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Segue-se a isso que dois seres provenientes de pais diferentes podem ser mais irmãos em espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem, pois, atrair-se, buscar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que somente o Espiritismo poderia resolver com a pluralidade das existências. Há então dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se com a evolução e se perpetuam no mundo dos espíritos pelas diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. É isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos com as palavras: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, ou seja, a minha família espiritual. Pois qualquer um que faça a vontade de meu Pai que estás nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, já que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele sob o pretexto de que havia perdido o juízo. Quando do anúncio de sua chegada e conhecendo seus sentimentos em relação a ele, foi natural que Jesus dissesse, falando aos seus discípulos sobre o ponto de vista da vida espiritual: aqui estão os meus verdadeiros irmãos,
Sua mãe os acompanhava e Jesus generaliza a lição, o que não implica absolutamente que ele tenha pretendido dizer que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe significava como espírito e que ele lhe fosse diferente. A sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. A doutrina espírita, nosso Consolador prometido, vem nos ensinar que nós, enquanto encarnados na Terra, temos a oportunidade de vivermos experiências necessárias para o nosso desenvolvimento moral. Temos a possibilidade de nos expressarmos e relacionarmos com os demais. Não podemos esquecer que a cada reencarnação levamos conosco as tendências que vivenciamos em outras existências. E como possuímos o livre-arbítrio, vamos reagindo às situações, às circunstâncias do meio em que vivemos, fazendo assim escolhas assertivas ou não, e também sempre aprendendo coisas novas, nos transformando e nos desenvolvendo moralmente. É então que, a partir disso, a família tem um papel fundamental nesse desenvolvimento, já que é um importante instrumento, porque permite que continuemos em nossa trajetória evolutiva. A família é organizada no plano espiritual. O espírito pode escolher nascer em uma família com quem brigou ou vidas anteriores, tendo como objetivo a reconciliação. Descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, esta é a importância da família. Muitas das vezes, os nossos parentes são espíritos afins, simpáticos, ligados por relações anteriores. Porém, também pode acontecer de serem completamente estranhos, espíritos que não simpatizam, o que acaba gerando brigas, contentas e desentendimentos. O objetivo é a transformação em seres pacientes, compreensíveis, além de desenvolver o amor em si. A família é um instrumento de evolução espiritual, onde todos estão em processo de reajustes e resgates de débitos passados. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fala que os laços de sangue não são necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito de seu filho, ele apenas fornece-lhe o invólucro carnal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Existem dois tipos de famílias, parentesco corporal e espiritual. E qual a diferença entre eles? O parentesco espiritual é algo duradouro e facilmente identificável. São aquelas pessoas que têm prazer na companhia do outro. Elas possuem valores em comum e o relacionamento é tranquilo e prazeroso entre elas. Já o parentesco corporal diz respeito aos laços consanguíneos. O espírito que irá habitar o corpo pode não ter afinidade com os familiares. Pode ser um desafeto do passado ou um espírito que não se conheceram em encarnações anteriores. Este segundo caso poderá se dissolver na mesma encarnação ou quando desencarnar. Por isso, é comum encontrar irmãos que possuem mais afinidade com estranhos do que com irmãos consanguíneos. Para entender melhor, Kardec completou: foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Assim, Jesus faz referência às famílias espirituais, que se reúnem, os que se afinam em ideias e sentimentos, destacando-se assim
da corporal provisória, instrumento importante para o desenvolvimento moral do espírito. Bom, meus amigos, é preciso dizer e lembrar que todo ensinamento do Cristo é pautado na lei maior, que é a lei do amor, que independente de qual for nosso laço familiar, precisamos nos esforçar para conviver com nossos familiares consanguíneos. A família é uma oportunidade de trocas de experiências, ideias, de exercer o amor ao próximo. O amor é a base de tudo. Fiquem todos com a paz do Mestre Jesus, que assim seja e assim será.